Flá Surdinha. É lugar onde os sentidos afloram. Tanto que a gente nem se dá conta de como poderia ser diferente. No Brasil, são quase 11 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva, de leves a profundas. A Malu está entre elas. Da noite para o dia, se viu no mais absoluto silêncio. Eu tinha 5 anos, eu estava na casa de praia. Um dia eu fui dormir, no outro dia eu simplesmente acordei e estava surda. Por de uma síndrome que só se manifestou de um dia para outro. Ela parou de ouvir e, consequentemente, de falar. Durante 4 anos, viveu com apenas 5% da audição, uma perda severa. O passo seguinte foi o implante coclear, um dispositivo eletrônico inserido sob a pele que permite que ela ouça. E que se apaixone pelo Flamengo todos os dias. O do aparelho auditivo permite a Malu uma completa imersão ao ambiente do estádio. E mesmo que ele fale, como já aconteceu, todas as emoções que o Flamengo e a torcida provocam são sentidas por ela. Sábado foi assim. Vibrou com os gols de Léo Pereira e Plata. E se assustou quando o Gabriel diminuiu. Na verdade, sentiu mais do que viu. É com esse jeitinho que a Malu faz sucesso nas redes sociais dela. Ao todo, são quase 3 milhões de seguidores. O assunto principal? Flamengo. Começaram a me chamar de Flá Surdinha. Flamengo mais Surdinha. Eu amo! Apelido super fofo. É tudo. Virou inspiração para outros surdos pela representatividade. E também por isso, tem um carinho especial pelo Pedro. Há alguns anos, o atacante inclui a língua brasileira de sinais na comemoração dos gols. Futebol para surdos também é possível. Futebol para surdos também é assistido. Melhores momentos na tela para apreciação do meu bocãozinho vovô de Dudu. Fernandão, eu sei que você é Filipete. Eu sei, você é Flávio Amêndola. O Flamengo perdeu o título, vocês só fizeram elogio pro Flamengo. Parece que ganhou de 5-0. Flamengo é líder do campeonato. O Flamengo tá jogando bola para ser líder do campeonato, Fernandão? Mais que Cruzeiro, mais que Botafogo, mais que Palmeiras. GV, eu acho que uma forma bem regular, assim, se for uma linearidade, o Flamengo joga um futebol mais regular, sim, do que todos os outros. Oscila, mas oscila muito menos do que o próprio Botafogo, que perdeu em casa para o Cruzeiro, fez um grande jogo lá contra o Fortaleza. O próprio Cruzeiro, que tem tido muita dificuldade para jogar em casa, para propor o jogo, também acabou perdendo para o Santos em casa, que ganhou do Flamengo também, só que lá na Vila Belmiro. E o Flamengo fez um jogo, GV, em que ele foi surpreendido, na minha opinião, pelo Mirassol. O Mirassol foi uma equipe que não veio para se defender, buscou... Corajosa mesmo. Foi corajosa. Conseguiu muito bem ultrapassar a primeira linha de marcação do Flamengo, que se programa, né, treina para marcar o adversário no campo de defesa, mas o Mirassol foi muito bem treinado e conseguia passar por muitas vezes essa primeira linha de marcação e atacou o Flamengo. Só que o Flamengo, sendo surpreendido dessa forma, acabou tendo que se adaptar à forma de jogar do Mirassol. Por quê? O Flamengo foi muito mais um time de transição nesse jogo contra o Mirassol do que um time de posse. E aí ficou meio que um jogo de trocação e o Flamengo acabou aproveitando melhor sua oportunidade, fez 1-0 e aí teve em alguns momentos, né, dificuldade para se defender. O Rossi até deu mais uma vaciladinha ali em um lance. Acabou que o Flamengo não sofreu gol com relação a isso, mas os contra-ataques acabaram favorecendo uma coisa que é bem interessante. O Samuel Lino, já fez mais um grande jogo, esse moleque do lado esquerdo, muito rápido, muito forte, consegue compor bem a marcação quando necessário. E surgiu nesse jogo, mais uma vez, um dos grandes questionamentos com relação ao time do Flamengo desse ano de 25. Sabe qual é, Getúlio Vargas? Qual é, Fernandão? Pedro e Arrascaeta jogarem juntos. Por quê? Porque o Felipe Luiz, ele gosta que o time tenha uma intensidade muito alta no seu ataque. Porque a defesa do Flamengo fez isso, os volantes... Gente, dentro dos modelos que as equipes
tem colocado em campo, né, no futebol moderno, se um atacante, se os dois atacantes, se os pontas não fizerem a função defensiva de forma eficiente, como foi treinado, quem sofre são os volantes e os zagueiros. E é isso que tem acontecido com o Flamengo. Por isso esse questionamento de Pedro e Arrascaeta juntos. Eu não estou dizendo que não podem jogar juntos, mas um dos dois vão ter que se entregar um pouquinho mais na marcação para deixar com que o Flamengo fique muito mais consistente defensivamente para poder, se tiver lá na frente, recompor de forma eficiente, ou se tiver aqui atrás, conseguir contra-atacar. E aí, jogar em transição para Pedro e Arrascaeta é muito difícil. Não tem essa característica. Então, o Felipe Luiz tem sido contestado com relação a essa parceria, se podem ou não jogar juntos, e isso vai depender muito do adversário, do que o adversário propõe. E com relação ao Mirassol, que surpreendeu o Flamengo achou que o Mirassol ia se colocar na linha baixa para poder contra-atacar, e o Mirassol não fez isso. E aí... teve chance, sim. Teve chance, sim, por isso que eu estou falando. E aí acabou faltando um desses dois recuar um pouquinho mais para poder ajudar o Flamengo nessa marcação e poder, quando voltar, ter forças, Bocão, para fazer a transição ofensiva, que era isso que aconteceu no jogo todo. E o Flamengo sentiu um pouquinho falta disso. O Felipe Luiz entendeu bem, fez mudanças no segundo tempo. O Flamengo ficou melhor, ficou mais forte, acabou vencendo o jogo, mas fica um sinalzinho, né? Âmbar, como diz nosso querido Getúlio Vargas, com relação à equipe do Mirassol. Não está na posição que está à toa, é uma equipe corajosa. Dizem, mas o Mirassol é um time estreante na primeira divisão. Perfeito, pode ser. Mas os jogadores que estão jogando ali são jogadores experientes, que têm uma característica competitiva muito grande e tem conseguido transformar isso em um time que tem feito bons jogos. Ganhou o Vasco em casa, veio para o Maracanã, fez um jogo quase de igual para igual contra o Flamengo em termos de competitividade. Muita gente. Só que o Flamengo, com relação à parte técnica, tem um grande diferencial e o Arrascaeta, mais uma vez, fez um grande jogo. Achei que fosse o Quaresma. Aquele passe de perder foi o Arrascaeta? Mais uma vez, um grande jogo. Ele é muito bom jogador, Arrascaeta, né? Gênio, né? Bom jogador, não sei. Gênio, não. Gênio. Não, Primeira prateleira do futebol brasileiro. Ele é muito bom jogador. Ele é assim, craque não é. Craque é o Neymar pra mim. Craque é muito... Essa palavra é difícil pra falar hoje, craque. Mas o Arrasca é... Muito, acima da média. Então, eu queria falar, ilustrando, né, acrescentando o que o Fernandão falou, é justamente isso. O Flamengo tem qualidade, né? Joga no campo do adversário e outra coisa. Tem sempre 5, 6 pra fazer gol. O Flamengo tem time, jogadores que pouco do meio para frente, normalmente os zagueiros que tem feito. Isso é uma bola parada do Flamengo, é muito forte. Não tem nada, porque tem um bloqueiozinho dentro da área ali. Se vocês perceberem... Com os atacantes mesmo, o Plata até fez, mas assim, Pedro marcou contra o Fluminense. Pedro só fez contra o Fluminense. Depois não fez mais. Luiz Araújo não tem feito, Cebolinha até fez naquele outro jogo, mas assim, tem sido muito mais gol dos zagueiros de cabeça e de bolas normalmente cruzadas. Só tem, né? Hoje o Flamengo, assim, o Flamengo joga, né? Tem qualidade no meio de campo, troca passes, né? Bonito. E essa avaliação, às vezes, é até meio que complexa, porque joga muito bem, mas no fundo termina pelas pontas, com cruzamento, com gol de escanteio, porque os adversários estão muito mais preparados para se defender em relação ao Flamengo. O nível de exigência aumenta em relação a jogar contra o Flamengo. Todo mundo quer ganhar do Flamengo, porque tem o melhor elenco, contratou, se a gente acha coletivo ainda. Porque jogo de mata-mata, eu acho que o Flamengo é muito forte candidato ao brasileiro. Por essa regularidade, essa constância no Campeonato Brasileiro. Mas é evidente que no mata-mata é mais complicado. Sai um jogo ruim, vide Central Córdoba, né? Não, vide Atlético Mineiro, para não perder em casa, pô. Lá no Mineiro. É isso. Na Arena MRV, JBL, o Flamengo nunca perdeu. Foi lá e ganhou de novo. Exato. Só que aqui, cara, dentro do cara, fez um jogo que, na minha concepção, foi abaixo. Mas muita gente, eu acho que um time de 1,4 bi não pode cair nas oitavas para um time de 500 mil. É o que eu acho. E você pode discordar à vontade que está em casa e vem de chat. Eu acho que não, cair nas oitavas um time de 1,6 bi, para mim, é um desastre. Mas beleza. O Flamengo é candidato ao brasileiro, porque vai perder 1, 2, vai ganhar 5. E tem um elenco vai também que vai rodar muito, vai voltar muita gente, tem muito elenco. Agora,